Universo. Hoje nós iremos começar um novo quadro aqui no Instagram. Eu irei criar mais um dia de live específica, né? E essa live que eu quero criar provavelmente vai ser na quarta ou na quinta, bem cedo, gente, porque eu quero trazer uma palavra devocional para vocês. Tá aí a palavra de hoje que eu quero trazer para vocês é que para Deus nada é impossível. E aí eu vou trazer um pouquinho a história de Sara e Abraão, para que vocês comecem a compreender, né, e comecem a confiar mais nas promessas que Deus tem na sua vida. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que Deus, ele não esquece de você. Ele ouve as suas orações, ele se lembra dos desejos do seu coração e das suas lutas. E tudo que nasce de você de uma forma genuína, todo desejo que nasce a partir do seu coração, é porque isso é uma promessa de Deus na sua vida. E pode ser que você acredite que não faça sentido isso, mas confia, porque Deus não ia permitir que algo nascesse dentro de você se isso não fosse possível na sua vida. Pode ser que para você seja impossível, mas para Deus não existe impossível, tá? Em Efésios 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não existe nada que você possa pensar ou pedir que Deus não possa realizar. E aí, gente, eu vou trazer um pouquinho da história de Sara e Abraão, como eu já falei para vocês. Que Sara e Abraão, aqui no capítulo de Gênesis 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Farei de você um grande povo e o abençoarei. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A promessa provavelmente não fazia sentido para Abraão na época, porque ele e Sara não tinham filhos e eles já estavam com idade avançada. Então, para eles não faziam sentido essa promessa de Deus. E pode ser que por não fazer sentido para eles, tenha atrasado essa promessa na vida deles. Só que olha só, gente, isso no capítulo 2, Deus fez essa promessa a Sara, e no capítulo 16, Sara ainda não tinha filhos. E aí o que ela resolveu fazer? Ela resolveu agir por conta própria e entregou o marido à sua serva Agar. Abrão engravidou Agar e teve com ela um filho chamado Ismael. Deus permitiu, mas não ordenou. É preciso atentar ao fato de que, no que diz respeito às promessas de Deus, não devemos tentar resolver as coisas do nosso jeito. E eu acredito que para Sara tomar essa decisão deve ter sido muito doloroso para ela. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês com essa palavra? Às vezes, nasce o desejo em você, que é uma promessa de Deus, e aí você quer agir por conta própria, porque você quer saber e fazer como isso deve acontecer na sua vida. Você não espera as coisas acontecerem. E aí, quando você age por conta própria, que é contra os seus princípios, ou quando você sente algo que é pesado para você, é porque isso não é uma ação de Deus. Não é uma ação que Deus permitiria. Ele até aceita. Ele permite porque você escolhe. Mas quando desencadeia essas dores em você, provavelmente é porque você está desconectado com a sua fonte criadora e você acaba agindo por conta própria. Tá? Quando você se alinha com a sua fonte, quando você entra em conexão com Deus, com o universo, você começa a receber as intuições de forma mais clara. Aí você começa a agir de forma mais intuitiva. E quando você começa a agir de forma mais intuitiva, acaba sendo menos dolorido para você, tá bom? Então Deus fez a Sara uma promessa específica que não fazia sentido para eles por causa da idade avançada. Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Àquela altura já havia se passado 13 anos desde que Deus fizera sua promessa original no capítulo 12. E não havia um só sinal de que ela seria cumprida. Então, o que fazer quando se espera tanto tempo e alguém continua afirmando que o impossível ainda é possível? Como agir quando a promessa simplesmente não faz sentido? Gente, é preciso tomar uma decisão do fundo do coração, de não ceder à dúvida. Você começa a confiar, a ter fé. Troca a dúvida pela fé. A dúvida nos faz querer assumir o controle
em vez de entregar a vida nas mãos de Deus. No entanto, ao substituir a dúvida pela fé, você permite que Deus volte a trabalhar ao seu favor. Então, gente, entrega, porque ao substituir a sua dúvida pela fé, você volta a confiar em Deus. E quando você volta a confiar em Deus, Ele começa a fazer a parte dele na sua vida. Então, é preciso acreditar para que Ele cumpra as promessas na sua vida, porque para Deus nada é impossível. Então, quando você sentir esse desejo no seu coração, confia e entrega a Ele, que Ele vai mostrar qual o melhor caminho a seguir, tá bom? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Confia e entrega, porque para Deus nada é impossível. Beijos e fiquem bem.